gostoso. Que gostoso estar aqui novamente. Alegria, Quarteto Castelo Forte, eu amo ouvir o quarteto. Vocês sabem do carinho, nós oramos por você, Wesley Wellington, né? E que bom revê-lo aqui, bem, com saúde. E o ano passado eu completei 70 anos de idade. E aí o Adriano falou: pai, que presente o senhor quer ganhar? Aí ele falou: que tal trazemos aqui o quarteto Castelo Forte? Eu falei: meu Deus, que privilégio, que alegria. E eles foram de Uberlândia, Minas Gerais, para a nossa cidade, aproximadamente acho que uns 900 quilômetros, por aí, né? E aí o Adriano judiou de vocês, hein? Eles cantaram no culto pela manhã e à noite o Adriano falou: para começar pode cantar 10 músicas. Isso para começar. Cantaram 10 louvores lá conosco, foi uma bênção. E a igreja amou, gostou tanto que agora no mês de março vocês estarão conosco novamente. Em março eu estarei completando 35 anos de ministério pastoral, né? E então nós vamos recebê-los lá, será uma alegria. Estar aqui juntamente com o apóstolo Elias e Elisângela, que são filhos nossos, e que nós amamos de paixão, temos um carinho, um respeito, uma consideração muito grande. Vocês são a coroa do nosso ministério. A gente olha para vocês e vê que vale a pena fazer discipulado, que vale a pena investir em pessoas, né? Quantas viagens, quantas caminhadas que fizemos, quantos momentos juntos. E hoje quando a gente olha aqui para essa igreja, é uma alegria muito grande. Vocês não imaginam a nossa alegria, minha e da Sônia, de vê-los aqui numa igreja que é referência na cidade de Campo Grande, nesse estado. Os filhos de vocês, meu Deus, eu tive o privilégio de apresentar vocês. Agora a gente olha, né, crescidos, grandes, o Elias, então, meu Deus, né, o que Deus tem feito aí com vocês. Tivemos o privilégio de estar com ele na formatura dele lá em Dallas, há 2 anos atrás, e estaremos retornando em Dallas agora no dia 29 de abril. Nós receberemos um prêmio lá de reconhecimento ministerial a nível internacional. Eu jamais pensei que um dia a gente ia receber um prêmio como esse. Então, dia 29 de abril, às 17 horas e 30 minutos, na cidade de Dallas, nós estaremos indo lá com toda a família para recebermos um prêmio assim que a gente jamais imaginou que ia receber. Isso é a bondade, como foi cantado aqui, de Deus. É a graça de Deus na nossa vida. Poder falar aqui nessa noite para nós é uma alegria e um privilégio muito grande. Eu tentei escapar de todas as formas, né? Eu cheguei para o apóstolo Elias, falei: olha, o apóstolo Ebenezer, né, o Milton, com a sua esposa, a apóstola Niara, vamos aproveitar eles e coloque eles para pregar de manhã. Falei: tudo bem, vamos pregar de manhã, mas à tarde tem que ser você aí. E eu falei: então, ainda bem que é só 15 minutos. Que alegria, que gostoso, Oséias, com a Dalvana, né, que sempre nos dá alegria de nos trazer. Olha que coisa, que privilégio, que alegria a gente poder viajar junto, ter essa companhia tão especial de vocês. O apóstolo Nelson, né, com a apóstola Olívia, estão nos assistindo ali na sala também, aguardando um pouquinho. E essa igreja amada, igreja tão querida, que tem nos recebido há muitos anos já que a gente tem vindo para cá, e a gente já sai daqui com a agenda marcada para o próximo ano. Então não tem como você falar não, porque é um ano de antecedência, né? Como você vai falar não, né? Então não tem como escapar, né? E a gente nem quer, a gente quer estar aqui com vocês. Eu quero assim rapidamente pensar numa palavra, seria uma outra palavra que eu iria pregar. O tema que eu iria pregar hoje seria o poder de um sonho. Poder de um sonho. Era essa palavra que Deus tinha colocado no meu coração, mas a gente ouviu uma palavra tão tremenda pela manhã hoje, e eu estava repensando um pouquinho. Meu Deus, eu quero falar sobre curando feridas emocionais. Quero ver se em 15 a 20 minutos eu consigo falar um pouquinho sobre esse tema, curando feridas emocionais. Eu tenho como base o texto do profeta Jeremias, do capítulo de número 17. Que bom ver aqui o Mário com a sua esposa, a sua família, né? A gente tem feito algumas viagens juntos também, uma alegria. Deus abençoe também a vida de vocês. Jeremias capítulo 17, versículo 14. Esse texto diz assim: cura-me,
Senhor, e eu serei curado. Sara-me, Senhor, e eu serei sarado. Pois tu és aquele em quem eu louvo. Essa palavra saiu dos lábios, da boca do profeta Jeremias. Um profeta que viveu um tempo difícil. A palavra que ele trazia era uma palavra dura, uma palavra pesada. Ele falava de um exílio que a nação de Judá, eles iriam passar. Era uma palavra difícil e um homem muito perseguido, viveu socialmente uma vida solitária, muito perseguido. Então angústias vinham sobre a sua alma. Então essa cura que ele está falando não é de uma cura no seu físico, não era uma cura no seu físico, era uma cura na sua alma. Cura-me, Senhor, é o que Jeremias fala, e assim eu serei curado. E enquanto nós caminhamos pela vida, se relacionando com pessoas, nós percebemos nitidamente que existem muitas pessoas que andam pela vida de modo claudicante. E você me pergunta, pastor, o que quer dizer claudicante, né? É aquele que manqueja, é aquele que caminha de forma hesitante, aquele que vacila, aquele que é indeciso, aquele que não avança. E há pessoas hoje em dia que caminham dessa forma, eles não conseguem avançar. Há dúvidas, há hesitações, ele vacila, às vezes para, outras vezes retrocede, mas a sua vida não avança, ele não tem conquistas na sua vida. Muitas pessoas caminham dessa forma. Tem sido a história de muitas pessoas. E a bem da verdade, muitos de nós temos caminhado assim, manquejando, caminhamos pela vida um pouco que estropiados. E você fala, e agora, pastor, o que você quer dizer com essa palavra estropiados, né? Então, me explique um pouquinho melhor. Eu, no ano de 1973, 74, eu servi o Exército Brasileiro. Estou falando de 52 anos atrás. Então, quem aqui tem menos de 52 anos? Muita gente, né? Eu estou falando de 52 anos atrás, quando eu estava no Exército Militar em Brasília. Eu servi no Regimento de Cavalaria de Guarda, no RCG. E uma das minhas funções era ser ordenança de cavalaria. Eu cuidava de cavalos, né? Eu limpava os cavalos, eu alimentava, entre uma das minhas funções, uma função era, eventualmente também, tirar guarda no Palácio da Alvorada, na casa do presidente, né, residência presidencial. O presidente na época era Emílio Garrastazu Médici, estou falando do 28º presidente da República, né, general Garrastazu Médici. Era lá, ou no Palácio do Planalto, e também ali no quartel como ordenança, cuidando dos cavalos, para que os oficiais, capitão, major, coronel, fossem lá fazer as suas montarias. E lá eu aprendi essa palavra estropiados, né? Eu aprendi que a palavra estropiado era usada especialmente então na cavalaria. E o cavalo que andava em cima das pedras, mancando por causa de lesões, de ferida, ele estava na verdade estropiado, ele estava mancando, porque feridas que faziam, quando ele andava por cima das pedras com o casco mole. E essa palavra tem origem no idioma espanhol, estropiar, que significa causar lesão, danificar, e no português significa alguém que está machucado, alguém que está ferido, alguém que tem dificuldade de caminhar. E muitas vezes nós estamos exatamente assim. Nós estamos feridos não no físico, mas nós estamos com a nossa alma ferida. Existem muitas vezes mágoas dentro de nós, tristezas que não saem da nossa vida. Passa ano, entra ano e sai ano, e nós continuamos a mesma pessoa, e a gente não consegue esquecer algumas destas feridas, a gente não consegue esquecer.
Eu quero dizer para você nessa noite que existem feridas na nossa alma que não são fáceis de serem esquecidas. Ao longo dos anos a gente vai se machucando, pessoas falam coisas para nós, tomam algumas atitudes, e aquilo vamos guardando, aqueles ressentimentos, aquelas mágoas, e a gente começa a caminhar com um peso na nossa vida, com uma certa dificuldade, e algumas coisas a gente não consegue avançar, e a gente não consegue esquecer. Eu me recordo agora que há 16 anos atrás, aproximadamente, no dia 16 de novembro do ano de 2008, eu preguei uma mensagem chamada o seguinte: esquecendo os fatos tristes da nossa vida. Deus me fez esquecer os fatos tristes da nossa vida. E naquela noite eu usei 2 personagens da Bíblia, um deles o apóstolo Paulo e outro José do Egito. Eu queria ler com você Gênesis capítulo 41, versículo 51. Vamos ler Gênesis. Não vou pregar essa mensagem, mas apenas quero trazer aqui a nossa lembrança, para que a gente possa ler esse texto. Diz assim: ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa do meu pai. Diga assim comigo: Deus me fez esquecer. Agora vamos ler Filipenses capítulo 3, versículo 13. Filipenses 3 e versículo 13. Pode colocar na tela para nós. Filipenses 3 e 13. Diz assim para nós esse texto: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim. Diga comigo: mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. É interessante, a gente olha para a vida de Paulo e de José. Me parece que para Paulo foi tão fácil esquecer. Ele disse: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e eu avanço, eu continuo para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Eu consigo avançar, eu esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Mas quando a gente olha para José, parece que José teve mais dificuldade para esquecer. Ele diz assim: Deus me fez esquecer. Será que Paulo era mais crente do que José? Será que Paulo, porque teve uma visão de ir até o terceiro céu, será que ele era mais crente do que José? Eu creio que não. É que as coisas que aconteceram na vida de José foram muito mais difíceis para serem esquecidas. A traição pelos seus irmãos, a própria família traindo ele, os sonhos que ele teve, os seus irmãos não compreenderam, tinham inveja, tinham ciúmes de José. Então ele chega ao ponto de dizer: Deus, se não for o Senhor na minha vida, eu não vou conseguir esquecer. O que aconteceu para mim, comigo, é muito forte. Se não for a tua graça, se não for o teu amor, se não for a tua bondade, Deus, me dá força, ou eu não conseguirei esquecer. Paulo diz: esquecendo-me, me parece que foi com tanta facilidade, eu esqueci, eu segui a minha vida, eu segui em frente. Mas José diz: Deus me fez esquecer. Na verdade, igreja querida e amada, existem coisas na nossa caminhada cristã, na nossa vida, na nossa história pregressa, que a gente percebe que se não for o agir de Deus, a gente não consegue perdoar. Se Deus não entrar com a sua graça, com o seu poder sobre nós, a gente não vai conseguir esquecer. Nós temos uma história, uma caminhada, uma jornada pela vida. Quantas coisas nós já vivemos, quantas circunstâncias nós já passamos, quantos momentos, quem sabe de ofensa, de palavras que foram ditas contra a sua vida,
Provérbios capítulo 12, versículo 18 diz que uma pessoa saudável, que fala que sai da sua boca, dos seus lábios, poderia colocar para nós Provérbios capítulo 12, versículos 18, Provérbios diz para nós que há palavras que saem dos lábios da pessoa, que elas causam para nós saúde. Há quem fale sem refletir e fere como a espada, mas a língua dos sábios traz cura. Tem palavras de pessoas que falam, como uma espada, ela entra em você, ela te fere, ela te machuca, e às vezes você fala com a pessoa e diz: esse é o meu jeito, pastor. Meu irmão, você precisa se converter desse seu jeito, porque não é assim que a gente fala com pessoas, não é dessa forma, querendo magoar ou ofender as pessoas. E o texto diz: há palavras que penetram na nossa alma como uma espada, mas há palavras que saem da boca do sábio, essa traz cura para as pessoas. Então eu imagino quantas vezes que José foi ferido, foi magoado, foi entristecido. Ele disse: Deus, me ajuda a esquecer. E aí quando nasce então o seu primeiro filho, Manassés, ele coloca exatamente esse nome. Manassés significa Deus me fez esquecer. Eu esqueci pela bondade de Deus, eu esqueci pela graça e pela misericórdia de Deus. E o segundo filho ele chamou de Efraim. Ele diz: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Mesmo por onde eu passei, nos momentos difíceis, eu, além de esquecer as coisas que me fizeram, eu consegui prosperar. E quem sabe você tem algumas dificuldades na sua vida, você caminha de forma claudicante, um pouco estropiado, por mágoas que ficaram no seu coração, ressentidas, e você vem guardando isso, e nessa noite Deus te trouxe aqui para dizer: libera perdão, peça ajuda para Deus, porque tem coisas que eu sei que se não for Deus, você não vai conseguir perdoar. Se não for a intervenção de Deus na sua vida, você não vai conseguir esquecer. E nessa noite eu quero orar por pessoas, de fato, que precisam esquecer algumas coisas que aconteceram na sua vida, porque somente a partir daí você vai conseguir prosperar. José disse no segundo filho: e Deus me fez prosperar. Eu tenho certeza que Deus tem coisas extraordinárias para realizar na minha e na sua vida. Eu creio, e como eu creio nisso, dos projetos e propósitos de Deus para mim e para a sua vida, mas para que eu continue caminhando sem mancar, sem coração ferido, sem mágoas, e que eu continue crescendo, prosperando, eu preciso nessa noite dizer: Deus, me ajuda, Senhor, a esquecer. Eu preciso, Pai, que o Senhor me ajude, me dá forças para isso, me faz esquecer. Nem que você tenha que pedir para Deus misericórdia, diga: Senhor, tenha misericórdia de mim, mas me ajuda a esquecer. Certa vez, um jovem foi condenado à morte pelo imperador francês Napoleão Bonaparte, e ele deveria ser morto, ele deveria ser executado. Essa era uma pena de morte pelo que ele havia praticado. E quando foi dado para ele aquela sentença, a mãe daquele rapaz chegou e clamou para o imperador, disse: imperador, tenha misericórdia do meu filho, tenha misericórdia do meu filho. E ele olhou para aquela mãe e disse: minha senhora, o que o seu filho fez aqui no nosso país, ele merece, precisa fazer justiça, nós temos que fazer justiça pela atitude dele. Ela disse: mas meu senhor, eu te peço misericórdia. Ele olhou e disse: minha senhora, ele não merece misericórdia. E aquela senhora disse: se ele merecesse, na verdade, não seria misericórdia. Se ele merecesse, não seria misericórdia. Então o que eu peço por ele é misericórdia. Eu quero que você se coloque de pé nesse momento. Sabe, quem sabe você precisa pedir para Deus graça, ajuda para você esquecer alguns fatos
tristes e terríveis que aconteceu na sua vida. E Deus nessa noite tem essa palavra breve para você. Breve, uma palavra curta e breve. E eu quero que você peça a Deus, me ajude a esquecer. Se essa palavra falou com você nessa noite, eu quero desafiá-lo a sair do seu lugar, do seu banco, vir aqui na frente. Eu quero orar com você nessa noite, em nome de Jesus. Venha rapidamente aqui, nós não podemos demorar muito, nós temos um tempo para encerrar este culto, mas eu quero orar por você, em nome de Jesus. Quem sabe te ofenderam, te magoaram, te entristeceram, sabe, você precisa nessa noite dizer, Deus me ajuda, Senhor, Deus me faz esquecer, porque eu quero avançar, O segundo filho de José era Efraim. Deus me fez prosperar, e eu quero ter, Deus, uma vida próspera, uma vida feliz, em todas as áreas da minha vida, na minha família, no meu emprego, no meu trabalho, com os meus amigos, no meu círculo de amizades. Deus, eu preciso prosperar, mas para que eu prospere, eu preciso esquecer, mas sozinho tenho certeza que eu não consigo. Eu preciso do Senhor. Me ajuda, Senhor, a esquecer. Pai, nós estamos aqui na frente, com homens e mulheres, jovens, adolescentes, Pai, quem sabe uma tristeza, uma mágoa, uma dor enraizada, algo profundo que está ali, Deus, Pai, nessa alma. Jeremias disse, Senhor, me cura, Deus. Ele sentiu essa necessidade de ser curado, mas não era uma doença física, era uma doença na sua alma, porque havia perseguição sobre a sua vida. Era um profeta que era perseguido, não tinha vida social, tinha uma vida solitária, nunca casou, era alguém que era mal compreendido, porque ele trazia uma palavra dura, mas uma palavra de Deus, era um homem de Deus, dizendo que Judá iria para o exílio na Babilônia, e ficaria lá durante 70 anos, e por isso, por causa das suas palavras, ele não era compreendido, havia uma tristeza na sua alma. Ele disse, cura-me, Senhor, se o Senhor me curar, eu serei curado, sara-me, Senhor, e eu serei salvo, pois em Ti, Deus, é o Senhor que eu quero te louvar, e essas pessoas estão aqui, Deus. Toca, Deus, nesse coração, toca, Jesus, nessa pessoa, toca, Deus, nessa mente, nessa alma. Ajuda, Deus, a liberar, Deus, perdão. Ajuda, Deus, a tirar essa tristeza desse coração. Ajuda, Deus, a tirar essa tristeza, Deus. Traz um renovo, Deus, traz alegria, traz graça, traz vida, traz saúde, traz prosperidade. Eu oro, Pai, e abençoo, Deus, cada uma dessas pessoas, na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus.